Olá, tudo bem com vocês? E o como que a gente vê que, por vezes, a nossa justiça, ela tarda um pouco, né, para realmente fazer justiça. Por quê? Porque às vezes são tantos recursos que são imputados, que são colocados, que vai empurrando com a barriga um caso que já foi julgado e que já foi condenado. Mas do que eu estou dizendo? Como no caso, esse vídeo que eu compartilhei aqui, ele teve muitas visualizações e muitos compartilhamentos. Eu acho que se faz necessário bater nessa tecla de novo, né? Porque, por que adiar? Por que suspender, né? Eu acho que tem que ser discutido, tem que ser conversado. Imagina essa mãe como que não tá. Eu me coloco no lugar como mãe. Às vezes, quantas injustiças acontecem com o meu filho, né? Eu me coloco nesse lugar, né? E olha que nem se compara ao que essa mãe vivenciou. E olha que nem se compara. Porque essa mãe confiou, né? Esse filho frequentar um templo, mas não estou aqui crucificando ou apontando a instituição tal. Porque às vezes o coração é a terra que ninguém pisa. Isso vai muito da questão do ser humano, das escolhas que ele faz. E talvez por ele estar dentro, como eu digo sempre, de uma corporação, de uma egrégora, ou seja lá, né? Então, assim, por quê? Por que que o nosso sistema judiciário não revisa esse caso, né? Então tem coisas que devem ser faladas. E isso me chamou a atenção a partir do momento que houve tanto compartilhamento, que houve tanto... Isso fez com que, assim, as pessoas, elas já não estão compactuando com esse certo tipo de injustiças que estão ocorrendo, né? Que realmente houve investigação na época, né, constatou o que ocorreu, houve o julgamento, né? Houve a condenação, né? Foram condenados a 21 anos, mas já se passaram, foi em 2001 que aconteceu isso, né? Já se passaram 23 anos. Acho que se fosse o caso, já teriam cumprido a pena já, né? Até talvez, não sei. Mas por quê? Por quê? Por que até hoje está assim desse jeito? É complicado, né? Eu acho que são por essas e outras injustiças que a gente não deve se calar diante de certas situações. Eu, como mãe, eu fico sempre a observar. Hoje em dia tem pessoas... A gente não dá pra confiar nas pessoas. Ah, mas também não dá pra viver neurótica. Mas eu, como mãe, eu falo as minhas lutas que eu passo. Às vezes porque a gente, quando machuca um filho nosso, tá machucando na gente. Então tem pessoas mal intencionadas que gostam sempre de estar fazendo maldade com o filho dos outros. E aí, como que fecha essa conta? Eu vou usar aqui esse espaço, eu falo até pelo que eu vivencio hoje em dia. As inúmeras coisas que já aconteceram aqui com o meu filho. É por isso que quando eu vejo essas histórias, né, que envolve uma mãe que sofre com o filho, tudo, tem empatia. Por isso que o tempo todo a gente tem que ficar lutando. Porque se deixar, as pessoas querem nos calar, quer fazer as coisas na calada, quer fazer as maldades, né? E aí, como que fecha essa conta? Às vezes, hoje em dia, por causa de um interesse que uma determinada pessoa tem, ela quer fazer a maldade pro outro. Infelizmente existe isso. A melhor coisa realmente que a gente tem que fazer é, sobre os nossos sonhos, planos, projetos, manter silêncio e se blindar. Pedir proteção, né? E sempre estar vigiando, igual a gente tem os filhos, né? A gente tá sempre vigiando, não confiar, porque a gente vê as inúmeras barbaridades que acontecem com crianças, né? Crianças, adolescentes, a gente vê, e realmente o coração de mãe não falha. Quando a gente sente as coisas, é porque alguma coisa tá tramando. Cara, eu falo por experiência própria.
Eu falo porque, quer queira, quer não, eu sinto as coisas, sabe? Então, assim, a determinadas ambiências, a determinado padrão mental de algumas pessoas, né, que são tão ligadas a determinadas... tem pessoas que fazem qualquer coisa, né, ou por status, ou por poder, ou por conseguir uma coisa aqui imediata, né? Então tem pessoas que, por isso que hoje em dia a gente vê quantas maldades que andam acontecendo por causa dos interesses que as pessoas têm. Tá explícito na cara? Não, não tá explícito. Então a melhor coisa que a gente tem que fazer é se prevenir. São tempos difíceis que a gente está vivendo. São tempos difíceis, difíceis, difíceis. Então, assim, em momento algum, quando eu compartilhei o vídeo dessa mãe, né? Ou foi por causa de like, ou foi por causa de compartilhamento. Não. Foi por entender o sentimento dela como mãe, né? Por ter a empatia. E hoje em dia as mídias sociais servem também para a gente poder, no caso, expor nossa forma de pensamento, que a gente não compactua com essas injustiças que ocorrem no nosso meio. E que injustiças e barbaridades devem ser combatidas, né? Devem ser evitadas. Que os nossos líderes, né, das instituições do STJ, eles possam rever essas decisões, ou então não sei qual que vai ser a medida correta, mas que possam rever justamente para poder inibir e coibir futuras ações impensadas de algumas pessoas. Por isso que eu sempre falo que a gente tem que tomar cuidado, né? Que a gente está pensando, tomar cuidado, às vezes a ambiência onde você tá, assim, é igual minha mãe sempre falava, coração na terra que ninguém pisa. E a gente não sabe quais são as intenções do outro. Não conferir a terceiros o cuidado dos nossos filhos, né? Porque é complicado. E nem confiar demais, nem entregar demais, nem deixar livre demais, solto demais. A gente dá uma liberdade assistida, acompanhada, né? Olhar na onde vai, com quem vai, onde está indo e não confiar totalmente nas pessoas. Eu acho que para mim essa é a minha forma de pensar.